Estamos agora, mais uma vez, para o nosso segundo encontro dos colóquios de 2022. Tudo bem, Andrés? Tudo bem, meu querido irmão. Vamos então para... Um grande abraço do Paraguai. Para vamos você então... e para todas e todos os que nos acompanham. Andrés está no Paraguai, mas é legítimo, hein, gente? Como é que chama? La Que o pessoal garantia fala sou assim, eu. La garantia sou eu. Então, eu já ia falar então, não, mas então... Nós vamos hoje para a segunda parte, ainda estamos dentro da liturgia de entrada, né? Liturgia de abertura, e vamos pegar aí a parte, logo depois que a gente já fez aí a parte da acolhida, da abertura, né? Até a invocação ali, alguns chamam de adoração, mas agora nós vamos focalizar na parte da confissão de pecados e do louvor relativo ao perdão, né? E vamos então passar para algumas explicações técnicas dessa parte, que tem relação, eu faço assim, né, a relação, voltando ele para o Isaías 6, que nos conduz ali para esses momentos de liturgia, especificamente ali o versículo 5, né? Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então ele reconhece a condição de pecador diante de Deus, né? A condição de dependente do próprio Deus, e aí, a partir desse momento, ele tem a bênção de ter as suas iniquidades tiradas, né? O pecado purificado. Tá? Então, a partir daí, nós percebemos que esse momento de confissão, ele é um momento especial, é um momento para que a igreja estimule as pessoas a se aproximarem de Deus e deixar os seus pecados ali. Nós estamos falando que se trata de uma reunião coletiva, né? Então, é uma confissão coletiva. É claro que naquele momento você tem também a oportunidade de fazer a sua confissão pessoal, mas nós devemos lembrar que o culto não gira em torno de uma experiência pessoal, né? Ele é um culto realizado pela igreja em comum, e que, por isso, nós entramos naquele clima, né, e participamos todos naquele sentimento de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você pode estar muito triste naquele dia, de luto mesmo, mas você vai ter a oportunidade, vai ser convidado também para participar do momento de alegria com todos. Então, é uma situação coletiva, que é diferente do culto que você faz na sua casa, que é diferente do momento da sua devoção pessoal que você faz dentro da sua aproximação e da sua comunhão com Deus, tá bom? Então, depois dessa humilde e sincera confissão de pecados, aí o fiel pode louvar, né? Não só pode louvar, mas pode ouvir a palavra de Deus e participar da comunhão livremente, da comunhão que nós falamos, de fato, a Santa Ceia, a Eucaristia. Então, é necessário que logo depois do que nós vimos no último encontro, de reconhecer a presença de Deus, né? De adorar a Deus pela sua presença, de colocar a comunidade dentro do ambiente da celebração que vai acontecer. Então, você precisa imediatamente reconhecer a sua condição de pecador, reconhecer a sua condição de dependente de Deus e reconhecer a sua condição de pecador e confessar diante de Deus. O momento de confissão é para isso, né? Então, para dinamizar essa confissão de pecados, você pode incluir canções, responsos, oração silenciosa, oração responsiva, né? Você pode, claro, evidentemente, colocar as leituras bíblicas. Então, muitos dos manuais eles já têm várias leituras que são orientadas para esse momento, né? Nós fizemos aqui a leitura do Isaías 6, que é o texto que nós pegamos como orientador
para um roteiro litúrgico, mas existem muitos outros no Evangelho, no Antigo Testamento, nas cartas de Paulo, vários. Então, depois da confissão, também nós temos a declaração de perdão, né, que geralmente é feita por um pastor, por uma pastora, né, por um ministro, e depois disso você faz uma alusão a esse perdão, proclama esse perdão, né? Também pode usar algum texto bíblico para ajudar nisso daí. E aí, eu queria fazer a leitura para vocês de um trecho que tem no Manual de Culto da IPI, que fala justamente sobre esse momento da declaração de perdão. Diz assim, ó: após a confissão do pecado, o ministro faz a declaração de perdão com base na oferta da misericórdia perdoadora de Deus em Cristo. O arrependimento nasce do próprio perdão e significa uma reviravolta radical na vida do pecador, que, tal como o filho pródigo, volta para o Pai, inteiramente decidido a prestar-lhe nova obediência. Então, a confissão de pecados em algumas construções litúrgicas é colocada em outras partes do culto, né? Tem algumas outras organizações de culto que fazem a confissão de pecados depois do sermão, algumas até dentro do ritual da Eucaristia, né? Mas isso não prejudica, mas o fato é que no ritual reformado, dos quais a presbiteriana faz parte, ele está integrado ali do momento após a confissão, logo no começo do culto. Então, ela deve ser inserida ali logo no começo do ritual, né? Para que você possa juntar ali com esse momento de confissão, e o momento de confissão não ficar muito mais para frente, porque você já percebeu a presença de Deus, você já reconhece essa condição de pecador e já declara para ele a sua condição e oferece o seu perdão para ele, né? Quer dizer, você pede o perdão, ele que vai te perdoar, né? Então, em alguns casos, e aí eu já chamo até de desastroso, a confissão de pecados acontece até no fim do culto, né? Sem que se faça qualquer alusão à necessidade de se confessar os pecados, né? Então, você absolve um perdão no final do culto e nem passa por uma confissão, né? Você dá perdão e despede. Não sei se você já viu, Andrés, eu já vi ritual assim, não me lembro qual é a tradição, mas eu já vi isso. Não sei se é uma inovação que alguém achou que ia ser uma bacana pra caramba oferecer perdão no final do culto e mandar o pessoal embora sem nem confessar os pecados. Não, eu já vi confissão de pecado sem perdão. Sem perdão. Olha, no final do culto. Então, vá para casa cheio de culpa, pecado. Né? Cheio de culpa. E cheio de culpa, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, bom, Isaías reconhece, né, essa condição de pecador e também daqueles outros que habitam neste mundo. Então, pessoal, quando nós colocamos esse momento de confissão, a igreja também confessa diante de Deus os pecados do mundo inteiro, né? Ela fala para Deus: olha, nós aqui pessoalmente, cada um de nós é pecador, mas também, Senhor, este mundo que vivemos, ele está mergulhado no pecado. Então, a igreja também diz a Deus que o mundo é pecador e pede a Deus que tenha perdão deste mundo, né? Como Jesus Cristo falou: olha, eles não sabem o que fazem. Tá? E aí, o momento depois de receber esse perdão, as pessoas ficam alegres e vão oferecer o seu louvor a Deus. Então, é um momento até que eu chamo de glorificação, tá? Para não confundir até com um momento de louvor em qualquer parte do culto, porque existe louvor em várias partes do culto. E o momento de louvor mais exacerbado do culto não é esse depois da confissão, é o louvor que existe dentro da Eucaristia. Não existe o louvor mais importante no culto do que aquele que é dentro da Eucaristia, que é como se você estivesse louvando pela presença de Jesus Cristo ali, representadas no pão e no vinho, tá? Então, esse momento de glorificação aí, que está destacado na abertura, na entrada, né, ele é a primeira grande manifestação de louvor, porque Deus nos perdoa, é o louvor pelo perdão dos pecados. Então, em algumas tradições, ele é chamado também como Gloria in excelsis, né? Que
que é glória a Deus nas alturas, né? Então, em alguns casos, ele é colocado na liturgia da Eucaristia. O Glória in Excelsis deveria estar lá, né? Tem o Glória Patri também, né? Glória a Deus, o Pai, e ele também fica bem nesse começo, mas o louvor mais exacerbado, mais exagerado, é realmente na Eucaristia, né? Então, em algumas igrejas, e na maioria, diria eu, esse é o momento do louvor comunitário, vamos dizer assim, né? Aquele momento em que as igrejas separam uma hora especial ali para os grupos de musicais cantarem um monte de música ao mesmo tempo, né? É bom sempre lembrar aqui, gente, para vocês, que esse momento de cantar um monte de música, o momento de apresentação de bandas, de conjuntos e de... que chamam de momento de louvor, na verdade, né? Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer que é o momento é o momento do show, né? Então, o pessoal vai se apresentar e muitas vezes aquele pessoal que faz o show ali, terminou o show, vai lá para fora bater papo, nem assiste o sermão, nem participa do culto. Ficam ali ansiosos para fazer a sua apresentação artística e depois disso acabou aquilo é o mais importante. E pior, às vezes, nesse momento, aquilo vira um cultinho, né? Porque o ministro de louvor, isso né, nunca existiu. Existe um ministro de música, é uma tradição da Igreja Batista, tá? Ele tem uma formação teológica quase parecida com um curso de bacharel em teologia, mas não é um bacharel em música, com uma carga de teologia muito grande, que ele é especializado em escolher as músicas para o momento litúrgico, sabe? Tudo. É um ministro de música na Igreja Batista, é diferente. Na Igreja Presbiteriana não tem isso, tá? Então, é uma tradição muito europeia. Uhum. No início da reforma, incluindo a reforma calvinista, tinha, especialmente na Alemanha, os famosos Kapellmeister, os mestres de capela, que eram organistas. Bach, por exemplo, era um desses. Era exatamente um músico versado em teologia que fazia coincidir os hinos da congregação com o texto o texto bíblico e o texto do sermão. Então, o culto era um todo. Hoje, até os irmãos batistas que mantiveram essa tradição têm perdido, ao menos aqui no continente americano. Na Europa, até onde eu sei, mais ou menos se mantém vigente. Se mantém. Justamente por isso que você falava, né? Ter o culto como uma unidade. Desde a saudação inicial até a bênção final, é uma única mensagem, uma única mente comunitária, né, em Cristo. E não só o texto do sermão, né, Andrés? Porque aí que está, de novo, a importância de você utilizar no calendário litúrgico todas as leituras para aquele domingo. Porque ali você vai ter o Evangelho, que talvez a pessoa pregue no Evangelho, mas se não pregar no Evangelho, também deve fazer a leitura do Evangelho no momento o Evangelho, aí você vai ver que a leitura do Antigo Testamento, a leitura da Epístola, a leitura dos Salmos, todas elas vão ter uma união ali, e o cara que é esse Kapellmeister, ele também vai ter a consciência do tema e vai encaixar as músicas ali. Então, não tinha um momento de você cantar um montão de música como louvor. As músicas eram distribuídas ao longo do culto para que elas pudessem auxiliar a reflexão, né, e o sentimento dentro do culto inteiro e dentro daquele momento, né? Não só para que você passasse alguns momentos de êxtase musical, que muitas vezes entra aí a musicoterapia, fazendo com que você sinta coisas, nem tanto pelo que está sendo dito, nem tanto pelo texto bíblico que está sendo lembrado naquela música, mas muito por causa de tons, tonalidades que fazem você ter um sentimento exacerbado ali. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é estudado para que você seja levado a ter sentimentalismos dentro de uma programação que muitas vezes não leva tanto em conta a importância da palavra de Deus e do Evangelho, né? É duro falar isso, mas é verdade, né?
Então, esse momento aí é um momento de louvor comunitário, né? Então, muitos grupos se apresentam neste momento, né? Em vez de serem auxiliares do culto inteiro, a música ser um auxiliar do culto inteiro, ela acaba virando, ó, ali está concentrado o momento da nossa participação. Acabou aquilo ali, as outras musiquinhas que se colocam, não, sabe? Então, nós precisamos superar esse momento aí, né? Então, infelizmente, há esse momento de cantar um monte de música e depois não sabe o que fazer. Tem um momento que aquela apresentação, aquele louvor comunitário vira um cultinho dentro do culto, né? Eu já participei de uma celebração que uma vez o rapaz que estava lá dirigindo aquele momento, né, que muitas vezes chama de ministro de louvor, né? Antigamente a gente tinha os departamentos na igreja, secretarias disso, departamento disso, agora tudo virou ministério. Tudo virou ministério, né? A palavra ministério, ministrar, ficou perdeu completamente seu sentido, virou coringa a ser usado em qualquer momento. Você não tem a carta 8, você bota o coringa. Você não tem a carta 10, você bota o coringa. Então, mas também tem os levitas, né? Aí, rapaz, ainda tem Aí a já história do levita. é outro nível. Eu tenho que tomar cuidado aqui, Andrés, que essa semana eu assisti, há um parênteses aqui, viu, pessoal? Eu assisti ao documentário que está no Discovery Plus sobre aquela Hillsong. E eu percebi como eu era ignorante com relação a Hillsong. Eu não tinha a menor ideia de que aquilo era uma igreja. Você vê, eu fico tão apartado dessa realidade, graças a Deus, que eu não sabia. Há um movimento de worship, e Hillsong eu achava que era um tipo de música, não e aí lá eles falam dessa preparação toda psicológica para mexer com o emocional das pessoas com esse tipo de música, sabe? Enfim, vale a pena você assistir para saber o que estão fazendo nas nossas igrejas, transformando as igrejas com aquele fundo preto, uma luzinha roxa, e o cara lá todo tatuado, e não tem problema com tatuagem não, tá, gente? Tem até uma aqui, né? Não é, a questão não é essa, mas acabou virando um padrão, sabe? O pastor tá lá com a calcinha apertada, a camisinha regata, malhadinho, e tatuado, e virou padrão, né? Aquilo, e esse tipo de música que faz você ficar emocionado, não tanto pelo que se diz, e uma coisa extremamente moralista, André. Eu fiquei impactado vendo aquele documentário, que são só 3 episódios, mas é muito, muito chocante com relação a esse planejamento de louvor e de todas as intenções muito de marketing empresariais da igreja, de arrecadação e de emocionalismo a partir da música, né? E de comercializar essa música também, sabe? Enfim, é um parênteses, viu, pessoal? Porque a questão do louvor na igreja é muito complicada, de fato. Então, muitas vezes, como eu estava dizendo, vira um cultinho onde o ministro do louvor, e aí, voltando ao que eu estava falando, ele falou assim, olha, quando eu fui convidado para dirigir o louvor hoje, eu não sabia o que eu ia falar. Aí eu pensei cá comigo, né? Mas você não precisa falar nada, não, só canta. Já tem o pregador da noite, né? Mas, assim, vira aquele cultinho, o cara faz um sermãozinho antes de cada música, até o ofertório tem, no momento, aproveitam, quando canta essa música, traz o dinheiro aí, tratando o momento do ofertório com um desdém gigantesco, né? Mas, enfim, o que eu queria passar para vocês, um pouco dessa sistematização, era um pouco disso, né? Trazer a confissão de pecado, depois o louvor. É um momento de você trazer essa glorificação a Deus pelo louvor. Isso pode ser satisfeito com a leitura de um salmo, com um cântico do hino, e está maravilhoso. Não precisa ter aquele momento em que 3 bandas vão lá se apresentar e vai virar um show, e depois fica todo mundo cansado, vai lá para fora beber uma água, porque vai vir um momento chato da palavra. Né? Tá bom, né, Andrés? Pois é. É uma realidade que hoje nós partilhamos, não só no Brasil ou aqui na América do Sul, mas é uma realidade da igreja evangélica. Quando eu falo de evangélico, falo, em geral, os que confessamos a fé da reforma. Mesmo que, como há um tempo atrás, produziram um vídeo, uma série de vídeos, os irmãos de um seminário luterano no México. O segundo vídeo deles, da série, o título é muito, mas muito provocador, já que chama
nos roubaram o nome. Evangélico não é o que a gente conhece como evangélico, mas é outra coisa. Que coisa triste. Ô, Andrés, e assim, tem igreja na Europa virando boate, né? Literalmente, não é, literalmente, né? Então... boate, no melhor dos casos, biblioteca, ou café, ou barzinho, boate, muitas coisas. Eu costumo dizer que é ruim quando o crente quer que a igreja satisfaça a necessidade dele de assistir um show, porque muitas vezes a igreja não permite que ele vá a um show. Né? Verdade. Então, gente, vamos assistir um culto, depois você vai a um show que você quer assistir, né? Culto não é show, né? E seja testemunha de Cristo lá onde você vai. Lá onde você vai, claro. Sem precisar de um formalismo, de um legalismo, ou se fantasiar de uma coisa que não é. Mas seja cristão, onde você vai. Claro. Isso nos traz ao texto que eu queria partilhar com vocês hoje, a respeito da confissão de pecados. Como o reverendo Sandro falava, com nosso guia no texto de Isaías 6, Isaías tem uma atitude, a cena tem uma dinâmica muito interessante quando lemos com os olhos bem abertos. Isaías se declara pecador, mas não é a confissão o que purifica ele. É o anjo trazendo o carvão aceso. É o fogo de Deus o que purifica os lábios do profeta. E eu, no colóquio passado, eu usei o versículo 14 do Salmo 19, um texto que se utiliza muito na hora da saudação formal, no início do culto, no início da parte mesmo que é culto, mesmo que falamos que o prelúdio já é o culto. As palavras dos meus lábios, o sentido do meu coração, seja grato a ti. Mas antes disso, no versículo 12, diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, serei irrepreensível. O salmista reconhece que, mesmo quando nos reconhecemos pecadores, nós não conhecemos, nem reconhecemos a profundidade do nosso pecado, a radicalidade do nosso pecado, o tremendo abismo que o pecado põe entre nós e Deus. Mas no momento da confissão de pecados, esse reconhecimento de que Deus é muito alto e eu muito baixo, sempre tem uma tentação. Mesmo que nunca tenha lido a Bíblia, com certeza conhece a história do publicano e do fariseu, né? A cena que Jesus conta diante dos fariseus. Vão um fariseu e um publicano ao templo. O fariseu diz: ainda bem que eu não sou pecador como esse monte de gente separada de Deus. Eu dou o dízimo, eu sou bom, eu respeito a lei. E o publicano lá no fundo fala: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. O publicano sai justificado, perdoado, o outro não. Mas existe a tentação, especialmente nos crentes, de atuar, de levar o papel do publicano da boca para fora. Senhor, eu sou um pecador, o maior dos pecadores do mundo. Pronto, o Senhor me deve o perdão. E a palavra de Deus é tudo o contrário. A palavra de Deus já nos deu o perdão antes. Por isso, diante do reconhecimento da nossa separação, dessa brecha enorme com Deus, Deus pula. Aquele poço, ele pula e vem num abraço de amor nos resgatar muito antes de nós confessarmos. Por isso, o anúncio do perdão não é diante da sua confissão, eu te anuncio o perdão. Eu te anuncio o perdão. E é o perdão seguro pela obra já feita
realizada, completa, consumada de Cristo, que eu tenho a confiança de dizer, Deus, eu sou assim, mas eu sei que o Senhor pode me mudar. Eu sei que o Senhor vai me aceitar. Eu sei que posso chegar com confiança sem necessidade de me fantasiar de nada. Eu posso ser completamente aberto, porque sei que o Senhor vai me abraçar com seu amor. E esse anúncio, essa certeza do perdão, essa proclamação da obra já consumada de Cristo, pela qual Deus nos aceita sem condição, nos leva a cantar, a exultar, a nos alegrar, a nos abraçar, porque já não somos estrangeiros, somos filhas e filhos da família de Deus. Por isso, e agora voltando às partes práticas, vamos sair do momento teológico, que às vezes fica também meio chato, vamos voltar ao violãozinho, eu também tenho tatuagens, vamos, eu tenho uma camisa apertada hoje, então posso, florida, né? Sou descolado. Você então, precisa ter chegado com um carro importado no culto, é bom saber isso. Não, aí, bom, é importado sim, enfim. No Paraguai você consegue. No Paraguai é tudo importado. Tá bom. Mas daí a importância de ter esse momento, assim como temos no padrão do texto de Isaías. Esse texto, o redator não foi ingênuo ao colocar aquela ordem, né? E não é ingênuo nós mantermos essa ordem no nosso culto evangélico, porque o anúncio do perdão, essa certeza de ser recebidos na mesa do Pai, nos faz partilhar e participar e ministrar, já que se gosta muito dessa palavra hoje, e ministrar uns aos outros no Espírito. Perdoados, justificados, cheios da alegria do Espírito, partilhando da palavra, do pão, do vinho, das orações, dos sinos, do abraço fraternal, das bênçãos. E é por isso que a purificação vem antes do anúncio da palavra. Porque é a própria palavra de Deus a que vai chegar aos nossos lábios, quando somos os anunciadores, os leitores, os pregadores, ou aos nossos ouvidos. E seja por onde for que chegar a palavra de Deus, precisamos recebê-la como que é a própria palavra de Deus, que se faz vida no meio do seu povo. E por isso o momento da confissão vai aí. Não é um capricho, não é uma invenção da mente, mas uma ordem que faz ou que nasce da própria lógica da palavra de Deus. É o próprio Deus chegando pela sua própria palavra a que nos anuncia o perdão e nos faz partícipes da mesma palavra que nos traz bênção e vida eterna. É bom lembrar que o culto também é a história da salvação, né, André? Então, imagina, o contato do ser humano com Deus, ele se dá nesse sentido. O homem vai reconhecer a sua condição e Deus vai perdoá-lo para que ele continue seguindo sem essa culpa toda, né? Então, embora do culto com confissão de pecado, sem perdão. Pois é, isso eu já vi e foi... Ou seja, nós falamos muito aqui do emocionalismo e da manipulação que muitas vezes se faz, explicitamente condenamos e nos declaramos contrários, mas às vezes fica parecendo, mesmo que aclaramos frequentemente, mas fica parecendo que somos contrários às emoções. Não, a emoção é parte de ser humano. Emoção e emocionalismo é diferente, né? É diferente. Emocionalismo é uma manipulação da emoção. Mas o culto Verdade. Precisa sim levar em consideração as nossas emoções. É isso aí. Só para deixar claro. Estar envolvidos por completo com isso. Então, a confissão de culpa, o reconhecimento e a confissão de culpa é, mesmo com toda a confiança que nós temos no amor de Deus, é um momento que abala a gente. Quando de coração sincero nós confessamos as nossas culpas, reconhecemos as nossas faltas, isso te joga lá embaixo.
Então, Se você não imagina, sentir acabar... nada, se não sentir nada no momento desse, ou você é Não, infiel ou é psicopata. Não, você não presta. Então, imagina, agora voltando ao sério, imagina você entrar nesse estado anímico, nesse estado de sensação, de sentimentos, de emoção negativos, e ir com isso para casa, uma semana completa. Você acabou com a vida da pessoa. Então, não só pastoralmente, humanamente, é cruel. Mas eu tenho a minha teoria, que não é tão fora da realidade, eu imagino. Nós, na América do Sul, temos um anticatolicismo radical. Ou seja, a nossa identidade protestante foi moldada não por uma identidade positiva de nós cremos, nós confessamos, nós ensinamos, nós praticamos isso, senão nós não fazemos o que fazem os católicos, nós não confessamos o que confessam os católicos romanos. Então, nessa confrontação negativa, qualquer coisa, mesmo a estrutura do culto, que lembrasse, mesmo de longe, a missa, devia ser rejeitada, mudada, inovada. E daí surgiram umas inovações que não pertencem a nenhuma tradição, nem mesmo de igrejas livres. Nós podemos estudar profundamente a liturgia dos batistas, talvez a igreja histórica, da igreja livre histórica, mais pesada no sentido de peso histórico e teológico, a firmeza e a solidez da sua tradição é muito valiosa, muito instrutiva também para outras tradições cristãs. E o teor do culto batista tirando meio as formalidades, que é bem mais informal no sentido da liberdade que se dá à congregação, a estrutura não muda, é a mesma. Tomamos os metodistas, por exemplo. Bem, o livro de disciplina dos metodistas, mesmo que também bem mais livre, está tomado muito da tradição anglicana, da qual procede, e tem uma ordem litúrgica muito sólida. Então, Nem falemos Wesley, né? Então tem um pouco por isso. do anglicismo. Então, qualquer uma das tradições, do protestantismo, nós vamos encontrar isso aqui. E nem mesmo os puritanos mais radicais tiraram essa ordem, porque é uma ordem bíblica. Só depois do século XIX, com o famoso evangelicalismo de fronteira dos Estados Unidos, começou toda essa voragem de inovações, algumas das quais são nocivas. Algumas podemos até achar graça ou simplesmente se estranhar, mas outras são nocivas à vida da igreja, à comunhão da igreja cristã. E agora falo de igreja cristã como todos os que confessamos a Cristo como Salvador, sem importar a denominação, sem importar a chapa da igreja, senão a certeza de termos sido remidos pelo Cordeiro de Deus. Então, essas inovações levam a quebrar o corpo de Cristo. Aí é grave. Eu lembrei que, assim, muitas vezes a gente acaba sendo tomado e guiado por uma técnica de marketing, né? E hoje nós temos a TV aí, que é especialista em montar uma programação para chamar a atenção das pessoas, as pessoas estudam para isso, e a igreja acaba entrando também nessa técnica para espectadores, né? Então, você consegue ter sucesso ali, de ter um monte de gente lá? Vai conseguir, porque você tem gente especialista em entretenimento. Você consegue emocionar as pessoas com as músicas? Consegue, porque até com a musicoterapia você consegue fazer pelos tons, pela maneira, né? Os agudos que se dá em determinada música, atingir ali o emocionalismo das pessoas. Sim, vai conseguir. Vai ter uma arrecadação muito boa? Vai. Agora, olha, até nesse documentário, como eu vi há pouco tempo e me impactou muito, o tanto de gente com problemas
graves psicológicos ali, resultantes de uma coisa exacerbadamente moralista e que pega até, Andrés, pessoas num trabalho escravo quase, sabe? Sim, sim, Ali dentro. tristemente. É terrível. Então, quer dizer, de Olha, igreja, você consegue dizer que tem pouca coisa. hum, Se tiver nada, alguma, acho que nada. é usar Tirando o o nome de nome, Jesus, usar a Bíblia para um trabalho que completamente não tem nada a ver com igreja, sabe? Nem de olha, eu louvor. lembro uma ilustração que o nosso saudoso querido, saudoso Sônia, que já não está entre nós, não, o nosso querido reverendo Natanael dos Santos, Uhum. ele, do Guará, ele uma Sim. vez usou uma ilustração que ficou para mim gravada. Ele falava, olha, esse aqui é um frasquinho de veneno. É um frasquinho de veneno. Tira a etiqueta e bota um que diz vitamina. Mesmo que você beba isso, não é vitamina, continua sendo veneno. E é a mesma coisa, o monte de louco que usa o nome de Jesus. Com só dizer o nome de Jesus, não torna uma coisa ruim em uma coisa boa. E tem muita pessoa, muita instituição, muita empresa lucrando com o nome de Cristo, mas levando dentro do frasquinho puro veneno. Infelizmente. Então, minhas irmãs, meus irmãos, agora eu vou tirar um pouquinho do pastor que levo dentro. Tenham discernimento dos espíritos. Comparem. Confiram com o Evangelho de Cristo. Se não tiver o Espírito de Cristo, diz o apóstolo Paulo, não é dele. E acabou. É bem simples. Mas, infelizmente, é uma realidade que nós vivemos. E você falava de capturar a audiência. Durante a pandemia, na verdade, durante a quarentena mais restritiva, eu fiz 2 seminários sobre produção para a internet, de culto para a internet. Um, não vou falar instituição, e um outro na Este, lá de São Leopoldo. Sim. 2 mundos separados. O da Este focalizava em, gente, nós não temos muito tempo na internet. Se você faz o culto de 1 hora, já acabou. Então, vamos focalizar no tempo. Mantenha o coração da mensagem, proclame o evangelho, chegue com o consolo de Deus, com o perdão de Deus, com um bom conselho. Então, só dava umas dicas de como fazer uma boa produção. No outro, não. Era como capturar a audiência, como fidelizar a audiência, como monetizar a audiência. Ganhar clique, compartilhamento. Isso aqui é um negócio, caramba. Fiquei assustado. E não sei agora, mas quando eu fiz o curso na Este de São Leopoldo, os usuários da plataforma, pastoras, pastores e outros servidores da igreja que estávamos lá, éramos 53. No outro, éramos 6.000. O da Este era de graça. O outro era de pago. Caro. Isso faz a gente pensar naquele ditado, né? Templo é dinheiro, né? Ou como falava nosso querido amigo e companheiro de labuta, o reverendo Luciano Landim, pequenas igrejas, grandes negócios. Negócios. Olha, Andrés, eu estava me lembrando aqui, essa parte que você falou, que a gente não quer que transforme o culto numa coisa chata. Culto não é para ser chato. Não. Nós celebrávamos aqui na Igreja Presbiteriana Unida de Brasília e a gente colocava as crianças participando, com música, com tudo, uma celebração dinâmica. Entretanto, não fazíamos disso um show. Culto é culto. Celebração cristã é celebração cristã, não é show. Então, eu fui uma vez para um culto de aniversário de uma igreja, cheguei lá, era um show, né? Desse jeito que você está imaginando. Palco preto, né? Pessoas dançando lá na frente, luzinha roxa e por aí vai. Eu acho ruim isso? Vou ser sincero para vocês. Não acho. Eu só acho que isso não é para um momento de culto. Se eles estivessem me convidando, nossa celebração está comemorando 20 anos, para isso estamos convidando vocês para um show de música evangélica no sábado às 19 horas. Maravilhoso, vamos lá. Vamos lá. Eu vou esperar um culto? Não.
Aí chega uma determinada hora lá, Andrés, que para aquele montão de música. Aí o pastor vai lá falar alguma coisa, só porque tem que ter pregação, porque diz que é culto. Naquele momento ali, todo mundo sai para beber água no banheiro. E ele não demora muito, porque o pessoal não aguenta mais, ele precisa parar, porque o pessoal quer mais música. Então chame de show, ok? Tá? Na hora do sermão também, a gente vai ver a palavra aí no próximo módulo. Na hora do sermão, as pessoas estão dando palestra de motivação para vendedor. Estão fazendo palestra de autoajuda. Coaching. Eu trabalho com gênero discursivo, então quando o cara vai pregar, ele pode ter lido a Bíblia, está atrás do púlpito, com a Bíblia na mão, mas eu sei que aquele gênero dele não é um gênero de homilia, de sermão, de pregação, ele está fazendo uma terapia de grupo, ele está fazendo uma palestra para vendedor, ele está fazendo como eu disse, um discurso de autoajuda. Autoajuda. E é ruim ter terapia na igreja, Andrés? É ruim? Não é. Não. Mas vamos fazer, terça-feira, nós vamos ter um encontro aqui para os empresários, vamos ter um encontro aqui para os solteiros. Ótimo isso, a igreja precisa cuidar dessas pessoas, mas culto é culto, é isso que eu estou dizendo. E é da igreja toda. Sermão é para proclamar a palavra de Deus, especialmente o nome de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Amém. É isso que eu espero quando eu vou assistir um sermão. E não uma terapia. Para terapia, eu vou fazer terapia. Eu aconselho os irmãos da minha igreja, façam uma terapia. Faça. Bom, enfim. Mas agora que chegamos nesse modelo de... Vamos continuar a chamar de igreja só para manter o vocabulário. Afinal de contas, está lá dentro do caixote, né? Mas nesse modelo, não cabe a confissão de pecado. Nesse modelo, não cabe o perdão gratuito de Deus. Nesse modelo, não cabe a exaltação da palavra de Deus. Nesse modelo, só cabe o eu. E eu sou eu. Então, esse egoísmo, mal, né? essa egolatria, isso? Eu não sou mal. Eu sou tão bom que aceitei Jesus. Olha, aceitar Jesus. Não fica aparecendo, Jesus me deu o currículo, eu dei uma olhadinha no currículo dele. Tem um meme. Gostei, vou aceitar. Vou aceitar. Tem um meme que ilustra muito bem. Hoje em dia, eu acho o meme das proposições filosóficas mais profundas que temos na nossa época. E tem um meme muito bom que diz: quando você perceber que a gente, que as demais pessoas não suportam você, é porque os seus demônios não suportam o seu espírito. E uma vez eu fiquei refletindo, e se são os meus demônios os que não suportam os demais? Por que o demônio nunca está em mim? Por que o mal nunca está em mim? Por que a falta de paciência nunca está em mim? Essa é a mensagem. E, infelizmente, é o que vem de hoje. Com a ajuda de Deus, e com amor no coração pela igreja do Senhor Jesus, pelas irmãs e pelos irmãos que sabemos que procuram ser fiéis ao evangelho simples de Cristo, é que nós fazemos esse trabalho. E nós sabemos que, mesmo que seja um que nos escute, será um que multiplique essa boa notícia de que em Deus temos livre perdão, que nós não precisamos nos exaltar. Pode ser que não seja um, mas está bem pertinho disso aí, viu? nós já somos dois. Nós já somos dois. Então, Andrés, eu queria avisar para o pessoal que nós estamos aí em abril, né, nesse segundo encontro, Confissão e Louvor. O primeiro foi Abertura e Acolhida. Em maio, nós teremos, então, a nossa concentração na palavra e no sermão. Então, vamos falar um pouco do sentido da liturgia da palavra, né, da oração de iluminação, que é uma coisa bem característica reformada, né, e da leitura e da homilia, o sermão, a pregação, conforme você queira chamar. Então, só para fazer uma recordação... Um convite. Né, um convite e uma recordação do curso todo. Em maio, é isso que eu falei. Em junho, nós vamos vir com a pós-homilia. Então, é a parte ali da intercessão do ofertório e dos outros momentos que acontecem durante o culto, batismo, ordenação, por aí vai, né? Em agosto, nós vamos passar julho aí. Julho, vocês estão de férias, então, pessoal.
Então, agosto, nós vamos entrar na parte da Eucaristia, aí a mesa e as orações. Então, eu preparo para a mesa e a oração eucarística. Em setembro, continuando a Eucaristia, a parte da unidade e da distribuição. São os símbolos de unidade, né? Pai Nosso, saudação da paz, e aí a distribuição e o pós-ceia. Parece que é pouco, mas tem muita que se falar, vários tipos de distribuição de ceia, né? Em outubro, liturgia da despedida, as dinâmicas de envio e as bênçãos. E em novembro nós vamos falar um pouco de partes móveis e controvérsias, esclarecer algumas possibilidades de alteração, equívocos e aqueles comentários maldosos que a gente guarda para o último, para o final. Último dia, das coisas loucas que a gente já viu por aí. A gente até fala, né, durante alguns aqui, claro, mas a gente vai recobrar aí. Mas é como o Kinder, a gente tem uma surpresinha para o final. Sempre tem uma surpresa dentro. Às vezes a surpresa é boa, às vezes a surpresa não é, mas surpresa tem, né? Então tá bom, Andrés, mais alguma coisa aí para a gente poder encerrar? Acho que estamos com um tempo já bom aí, né? Eu muito grato por esses momentos de conversa, e mesmo que no vídeo seja conversa entre o reverendo Sandro e eu, sabemos quantas irmãs, quantos irmãos nos acompanham aí. Deixe nos comentários do vídeo, deixe um retorno, uma retroalimentação para a gente, para melhorar e também para saber o que interessa, como nós ajudamos na sua vida cristã, ou como nós podemos ser criticados também. Podemos ser ajudados também. Podemos ser ajudados também. Confessamos então, o nosso pecado e pedimos perdão a nossa limitação também. Claro que sim. Eu sempre coloco lá, o pessoal diga como acontece também na sua igreja, né? Que surpresa você também. teve. Partilhar a experiência, né? É bom. E o que eu ia dizer, que nós estamos pensando aí, conversei isso com o Andrés, talvez a gente transforme esse conteúdo em algo escrito, né? Vamos ver se no final vai dar certo de fazer isso daí, né? Mas manda para nós o seu recado aí, porque a gente fica curioso saber como é que acontece na sua igreja, né? E tudo, você acha que faria de que jeito, né? E outra coisa, não deixem de celebrar o louvor de uma maneira que a sua igreja faça, né? Então, assim, coloque as pessoas da sua igreja para participarem, não tente pegar esses modelos americanos que vêm de não sei onde, porque faz sucesso, não. Coloque os dons da sua igreja, os talentos da sua igreja nesse momento de louvor. Sabe aquela menina que canta? Sabe aquela senhora que canta? Dê oportunidade a essas pessoas para louvarem do seu jeito, né? Então, o importante é isso, as pessoas colocarem do seu jeito, né? E a igreja ser do jeito que ela é, tá? Enfim, era praticamente isso. Chegamos ao fim? Um grande abraço. Chegamos ao termo desse colóquio. Não ao fim. O fim só Deus conhece. Esse é só o 2. Teremos 8 em 2022. Teremos mais 6. Abraço Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau. Até. Tchau.